Estamos no Conecta, podcast que debate temas contemporâneos de processo penal. Hoje debateremos a apelação por decisão contrária à prova dos autos no Tribunal do Júri. Comigo, o Dr. Marcos Ebrard, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado. Eu sou Nereu José Giacomoli, professor da PUC e também advogado. Professor Marcos, é sempre uma alegria partilhar esses momentos de troca de conhecimentos e debate do processo penal contemporâneo. Já no início agradecemos a grande audiência que temos, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, inclusive acompanhado por alunos e professores de outros países, como de professores e alunos da Universidade Autônoma de Lisboa, e um grande séquito de advogados que estão acompanhando o nosso podcast e elogiando a atualidade dos temas que estamos tratando. Bom, o Tribunal do Júri sempre foi um tema muito sensível no processo penal, não só no Brasil, mas também em outros países. Em vários momentos da história, o Tribunal do Júri foi retirado das constituições dos diversos países. É uma tradição o julgamento pelo Tribunal do Júri, o julgamento popular nos países anglo-americanos, mas nós temos a previsão do Tribunal do Júri na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que prevê a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, estabelecendo as garantias do sigilo das votações, da plenitude de defesa, mais que a ampla defesa prevista para os demais crimes, mas sim uma plenitude de defesa com uma potencialidade mais forte que a ampla defesa, e também a soberania dos veredictos dos jurados, as decisões dos jurados. Então, a Constituição parte do princípio de que a decisão dos jurados ela é soberana e, sendo soberana, não pode ser modificada. Claro que o nosso Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso 3, prevê que a decisão dos jurados pode ser impugnada. Então, cabe a apelação das decisões dos jurados, tanto quando condenam o réu, ou quando absolvem o réu, mas, em face da garantia da soberania dos veredictos, o legislador limitou o cabimento da apelação das decisões dos jurados. Então, no artigo 593, inciso 3º, letras A, B, C e D, estão as hipóteses em que se pode impugnar a decisão dos jurados. Em suma, quando há nulidade posterior à pronúncia, quando há problemas na sentença, na aplicação da pena ou da medida de segurança, e na linha D, se pode, segundo o CPP, se pode recorrer quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Uma impugnação que, segundo uma leitura literal da época em que foi estipulado este recurso, na década de 40, poderia esse recurso ser interposto tanto pela acusação quanto pela defesa. A problemática toda está no recurso da acusação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. O porquê esse problema? Porque na reforma de 2008, o legislador, no artigo 483, ao estipular a ordem dos quesitos, materialidade, autoria, no terceiro quesito, nesse terceiro quesito, os jurados devem responder se o acusado deve ser absolvido. Se condenarem o réu, se responderem que não, aí seguem-se os quesitos da diminuição da pena, das qualificadoras e das causas especiais de aumento de pena. A problemática toda está quando os jurados absolvem o réu e o Ministério Público interpõe o recurso dizendo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Esta problemática se relaciona a decisão dos jurados que é tomada por íntima convicção. Isto é, os jurados não dizem por que estão condenando ou absolvendo. Decidem, como diz a própria lei e a advertência que é feita aos jurados no início dos trabalhos, decidem conforme a sua consciência e os ditames da justiça, a justiça que eles entendem
que é devida para o caso concreto. Não dizem por que estão absolvendo, se estão acolhendo a tese sustentada pela defesa em plenário ou não, ou podem estar absolvendo por um outro motivo que nem sequer foi alegado na discussão de plenário, então por isso que decidem por íntima convicção. E isso tem gerado vários problemas a partir de 2008, a denominada absolvição pelo quesito genérico, não o quesito de qualquer modo, mas o quesito genérico da absolvição, que não se sabe qual é o motivo da absolvição. Então, o professor Marcos também poderia complementar essa problemática e delimitar essa problemática até quais seriam os limites e os fundamentos desses problemas. Com certeza. Professor Nereu, satisfação estar contigo aqui no Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, no 21º encontro, né? 21º episódio, em que nós discutimos essa complexidade ao redor da combinação de temas, quesito genérico de absolvição, uma mudança da reforma processual parcial de 2008 e também o recurso, a manutenção dessa hipótese recursal que está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. Ou seja, toda vez que o julgamento for contrário à prova dos autos. Será que o Ministério Público continua com interesse em poder utilizar este recurso? Continua podendo utilizar esse recurso de apelação ou não? Bom, eu quero partir do pressuposto que o professor Nereu, de alguma maneira, aliás, de uma maneira muito abrangente, já trouxe, que é o fato, como ponto de partida, de que a reforma processual do ano de 2008, ela trouxe a ideia de simplificação da quesitação, justamente para diminuir as chances de erros de condenação, tanto de culpados absolvidos, quanto de inocentes condenados. Então, nós temos o quesito obrigatório em relação à materialidade, no dia tal, assim agindo, fulano de tal, alguém, né, deu início ao ato de matar Cicrano, causando sua morte, conforme auto de necropsia de folhas tais. Materialidade confirmada, por maioria de votos, nós vamos ao quesito da autoria. Esse alguém, ou seja, José, é que deu estes tiros que levaram à morte de Maria. Ou seja, confirmada a materialidade, inciso 1, e confirmada a autoria, inciso 2, é obrigatória a pergunta por parte do magistrado, a quesitação, o jurado absolve o réu. Num ponto de vista didático, eu conversava isso ontem, professor Nereu Giacomelli, com os alunos da PUC, da graduação da PUC, do Processo Penal 2, que do ponto de vista didático, no momento em que o magistrado for explicar esse quesito, e ele tem que cuidar com os excessos de linguagem, não só no relatório, não só na pronúncia, mas também na explicação dos quesitos, evidentemente que ele poderia dizer, no momento em que o jurado, você jurado, afirmou a existência do crime, no momento em que você jurado afirmou a autoria, você pode querer mesmo assim absolver. Então, tudo aquilo que a defesa trouxe no plenário poderá vir a subsidiar a absolvição. E é por isso que eu lhes pergunto, mesmo assim, o jurado absolve o réu? O que isso gerou? Isso gerou no vazio da íntima convicção, ou seja, na complexidade do subjetivismo, da subjetividade da íntima convicção, da largura da íntima convicção, isso, sem dúvida nenhuma, acabou trazendo um preenchimento. Por que acabou trazendo um preenchimento? Porque ficou muito claro que, na verdade, o jurado tem o espaço que ele quiser, inclusive fora dos autos, para poder absolver o réu. E não é por outro motivo que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram algumas vezes que, se o jurado quiser, ele poderá, inclusive, absolver o réu por clemência. Se isto é verdade, ele poderá trazer qualquer motivo, qualquer significado para absolver o acusado. E se o fizer com base no quesito genérico, ele esvazia completamente a hipótese recursal por parte do Ministério Público. De modo que, na minha opinião, caiu por terra essa hipótese recursal, não tem sentido nenhum mais o Ministério Público poder recorrer quando entender que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Obrigado, professor Marcos.
Hoje discutimos o recurso de apelação por decisão contrária à prova dos autos no Tribunal do Júri. Compartilhe e divulgue o Conecta, uma iniciativa que pretende compartilhar ideias e conhecimentos com o mundo jurídico. Até a próxima quarta-feira com o episódio número 22. Até lá!